Nos Cavaleiros do Zodíaco, na Batalha das 12 Casas, o Seiya não derrotou nenhum Cavaleiro de Ouro. Não tá acreditando em mim? Então se liga nesse vídeo porque eu vou te provar isso agora. E aí meu povo e minha pova de toda a Galacta, aqui é o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Almanac do Rafa. O meu anime favorito, assim, de todos os tempos é Os Cavaleiros do Zodíaco. E é ele simplesmente por ser o melhor anime de todos, do mundo. Quem concorda respira, quem discorda tá errado. Inclusive, eu fiz um vídeo falando por que esse anime é tão importante. Eu vou deixar aqui no card ou nos comentários, eu vou deixar aqui em algum lugar. Então, algum tempo atrás, eu peguei para assistir todos os episódios, desde o início. Fui assistindo a Batalha Galáctica, depois a luta contra os Cavaleiros de Prata, e então chega o momento mais importante, que é o momento de você deixar o curtir nesse vídeo. Gente, deixa aquela curtida aí firmeza, que isso vai elevar seu cosmos. E se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para nós, se inscreva aqui, porque você sendo inscrito aqui do canal, você vai conseguir alcançar o sétimo sentido. Gente, brigadão de verdade, você é o meu Cavaleiro de Ouro favorito. Finalmente eu comecei a assistir o melhor arco que existe nos Cavaleiros do Zodíaco, que é a Batalha das 12 Casas, onde os Cavaleiros de Bronze enfrentam os 12 Cavaleiros de Ouro, que são considerados os 12 Cavaleiros mais fortes do mundo. E depois que eu terminei de assistir toda a saga da Batalha das 12 Casas, eu reparei no seguinte. Falei, gente, o Seiya não derrotou nenhum Cavaleiro de Ouro. Tipo, todos os Cavaleiros derrotaram pelo menos um, e o Seiya não derrotou nenhum. Cara, não é possível isso, cara. Não é possível. Só um pouquinho de contexto aqui, para quem ainda não conhece toda a história. Os Cavaleiros de Bronze estavam indo para o santuário com a Saori, que é a reencarnação da deusa Atena. Só que quando eles estão chegando no santuário, eles são atacados por alguns cavaleiros. E um desses cavaleiros consegue disparar uma flecha envenenada na Saori. Só que essa flecha, só o grande mestre do santuário consegue tirar. E se ele não tirar, a Saori vai morrer depois de 12 horas. Só que para chegar no salão do grande mestre, eles iriam precisar passar por 12 casas. E cada casa representa um signo do Zodíaco. Daí que vem o nome Cavaleiros do Zodíaco. Ah, agora eu entendi! E cada casa também é protegida por um Cavaleiro de Ouro daquele signo. Só que tem um pequeno porém. Dois pequenos poréns. Os Cavaleiros de Ouro que protegiam as casas não sabiam que a Saori era a reencarnação da deusa Atena. Então, para os Cavaleiros de Ouro, aqueles cavaleiros eram invasores, eram inimigos. E o outro porém era que, desde os tempos mitológicos, ninguém nunca tinha conseguido passar força pelas 12 casas. E foi nesse contexto que se inicia o melhor arco de todos, a Batalha das 12 Casas. Vamos conferir agora então como é que foi a passagem dos cavaleiros casa por casa. A primeira casa era a casa de Ares, que era protegida pelo Cavaleiro de Ouro Mu de Ares. Essa casa foi a mais de boa de todas, porque o Mu, além de permitir que eles passassem por ela, ainda consertou as armaduras deles, que estava todo capenga. E o Mu tinha, sei lá, tipo uma oficina de funilaria e martelinho de ouro, tá ligado? Lá para as armaduras. Enfim, deu uma força pros caras e deixou os caras passarem. A segunda casa era a casa de Touro, que era protegida pelo Cavaleiro Aldebaran de Touro. Quando chegou nessa casa, o Aldebaran não viu ele como inimigos, verdadeiros inimigos. Ele estava, na verdade, mais interessado em testar a força deles, para ver se eles realmente tinham potencial para conseguir chegar até o grande salão, passando pelas casas. Ele enfrentou os cavaleiros e o Seiya, durante a batalha, conseguiu com um golpe cortar o chifre do capacete do Aldebaran. E os outros cavaleiros conseguiram atingir o Aldebaran e congelar as mãos deles. Então o Aldebaran ficou satisfeito com aquilo e falou, não, vocês realmente cortaram meu chifre, congelou minhas mãos, reconheço a força de vocês, podem passar. E é assim, dizer que o Seiya derrotou o Aldebaran porque cortou o chifre do capacete dele, é tipo quando eu disputo corrida com a minha filha de 4 anos de idade e ela ganha de mim, tá ligado? É tipo, nossa filha, você ganhou. Tipo a mesma coisa, né? O Aldebaran falou, não, vocês são bonzinhos, pode passar. A terceira casa é a casa de Gêmeos, que é protegida pelo Cavaleiro Saga de Gêmeos.
Nessa casa tinham duas entradas. Então o Seiya e o Shiryu foram por uma entrada, o Yoga e o Shun foram pela segunda entrada. O Seiya e o Shiryu andaram até que encontraram um Cavaleiro de Ouro de Gêmeos na frente dele. Só que o Shiryu, ele estava cego, então ele só conseguia sentir a presença das pessoas pelo cosmo. E ele não sentia cosmo nenhum, então ele percebeu que era uma ilusão, pegou o Seiya, passou em frente e saiu da casa. Na outra entrada, o Yoga e o Shun realmente viram um Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Só que quem estava ali era somente a armadura sendo controlada pelo verdadeiro cavaleiro que estava lá longe. O Shun conseguiu com a corrente dele passar pela armadura, atravessar a dimensão e chegar até o cavaleiro que estava controlando a armadura à distância. E tipo, mano, o cavaleiro tava lá, de repente ele viu uma corrente vindo na fuça dele e falou: eita preula, que é isso, cara? Aí nessa o cara até perdeu a concentração, tá ligado? E com isso a ilusão se desfez, o Shun e o Yoga conseguiram passar pela casa. A quarta casa é a casa de Câncer, que era protegida pelo Cavaleiro Máscara da Morte de Câncer. Quem enfrentou o Cavaleiro Máscara da Morte foi o Shiryu, e o Shiryu foi até o Sekishiki, que é a entrada do mundo dos mortos, e lá conseguiu derrotar o Cavaleiro de Ouro de Câncer. Então aí que vem a primeira batalha séria e a primeira derrota de um Cavaleiro de Ouro. Enquanto isso, o Seiya e os caras só seguiram em frente. A quinta casa era a Casa de Leão, que é protegida pelo Cavaleiro Aiolia de Leão. Aí você pode falar Aiolia ou Aioria, né? Que eu acho que em japonês, tipo o L tem som de R. No Japão, tipo cebolinha ao contrário, tá ligado? E aí quem enfrentou o Cavaleiro Aioria de Leão foi o Seiya. Então finalmente o Seiya foi começar a lutar de verdade com o Cavaleiro de Ouro. Só que o Aioria, ele tinha sofrido o golpe Satã Imperial do Grande Mestre. E esse golpe deixou ele hipnotizado e ele só ia sair dessa hipnose depois que ele derrotasse e matasse o adversário dele. Pô, Rafa, então, se o Seiya passou por essa casa, significa que ele derrotou a Aioria. Porque, mano, o único jeito do cara sair da hipnose era matando o adversário, o Seiya não morreu, então o Seiya com certeza derrotou ele. Não. Na verdade, quando o Seiya estava nessa casa, ele enfrentou ele que disparava golpe na velocidade da luz. O Seiya até conseguiu ver os golpes vindo na velocidade da luz, conseguiu desviar, conseguiu até acertar um golpe nele. Caiu o Cavaleiro de Ouro, tomou um golpe, levantou e falou: pô, você me acertou. E continuou arrebentando o Seiya na porrada. Até que o Cassius chegou na Casa de Leão. O Cassius foi o mesmo que disputou a armadura de bronze de Pégaso com Seiya e perdeu para ele na grande luta. Só que assim, o Cassius tinha sido treinado pela China e a China gostava muito do Seiya. Então ele falou: mano, eu gosto dela, mas ela gosta dele, só que se ele morrer ela vai ficar triste, eu vou ficar triste porque eu gosto dela. E ele foi lá defender o cara que ela gostava. E nessa, o Cassius, enfrentando o Cavaleiro de Ouro de Leão, acabou morrendo. E depois que o Cassius se sacrifica na luta, é que o Cavaleiro Aioria recobra a consciência, sai da hipnose. E aí depois disso, ele permite que o Seiya passe pela casa. Então aí, ó, um ponto pro Cassius, hein, que nem cavaleiro era e ainda foi lá peitar um Cavaleiro de Ouro. O cara é macho, ele era ruim até o começo do anime, mas pelo menos no final, o cara se redimiu. A sexta casa é a Casa de Virgem, que é protegida pelo Cavaleiro Shaka de Virgem. O melhor cavaleiro de todos. Esse aqui, ó, meu signo. É, parabéns. Quando os cavaleiros chegam na Casa de Virgem, o Shaka simplesmente arrebenta todo mundo na porrada, sem nem se mexer. E de olho fechado ainda, literalmente. Eis que então chega o cavaleiro mais monstro de todos, Ikki de Fênix. O Ikki chega e já sai na trocação com o Shaka e começa a tomar um pau. E nessa que o Ikki tá apanhando, ele começa a perder todos os sentidos dele. Ele perde a visão, a audição, o olfato. Só que tudo isso foi proposital, porque o Ikki percebeu que o Shaka se mantinha de olho fechado, porque quando ele inibia um sentido dele, ele conseguia aumentar o cosmo. E o Ikki então decidiu abrir mão de todos os 5 sentidos para conseguir levar o cosmo dele ao máximo. E aí, depois de perder os 5 sentidos, o Ikki consegue pegar o Shaka e levar ele para uma outra dimensão. Na outra dimensão, o Shaka viu quanto o Ikki era forte. Ele falou: ó, bom, eu não fui derrotado, mas também não derrotei ele, então vamos considerar um empate, né? E nessa, os demais cavaleiros foram para outra casa.
A sétima casa é a casa de Libra, que é protegida pelo cavaleiro Doku de Libra, que é o mestre ancião, o mestre que treinou o Shiryu. E o mestre ancião estava lá no pico das colinas, lá na China, e falou: aí Shiryu, pode passar pela minha casa de boa aí, velho. Vão lá que a Atena tá passando mal, velho. Vocês precisam chegar no grande mestre. Então, na casa de Libra, nem luta teve. A oitava casa é a casa de Escorpião, que é protegida pelo cavaleiro Milo de Escorpião. Ou Milo, né? Tipo a mesma coisa do Aioria, sabe? É Milo com L, só que você lê com R. Bom, você fala do jeito que quiser. E aí o Milo de Escorpião simplesmente meteu porrada em todo mundo, até que o Yoga chegou e conseguiu congelar ele assim, ó, tipo por 10 segundos. Mandou um golpe, congelou ele. O Milo falou: ah, mano, você acha que vai me congelar tal? O Yoga: não, mano, é só os caras passar mesmo, velho. Enfim, o Yoga tomou um pau, só que continuou lutando até o fim. E o Miro percebeu que alguém que estava lá só para fazer mal pro grande mestre jamais se esforçaria tanto para isso. E que talvez aquela história que eles estavam contando de que a Saori era realmente a reencarnação da Atena e que ela precisava de ajuda fosse verdade. O Miro então decidiu que não ia mais enfrentar eles e permitiu que Yoga também passasse pela casa. A nona casa é a casa de Sagitário, que era protegida pelo cavaleiro Aioros de Sagitário. O Aioros era irmão do cavaleiro Aioria, só que ele já tinha falecido. Inclusive, ele faleceu protegendo a Saori, que era a reencarnação de Atena. Então a casa de Sagitário estava vazia. Quando eles passaram pela casa, só tinha a armadura de Sagitário lá e uma mensagem na parede. Aos jovens que aqui chegarem, confiarei a Atena aos seus cuidados. Confiarei a Atena aos seus cuidados. Então, não teve batalha e eles foram para a casa seguinte. A 10ª casa é a casa de Capricórnio, que é protegida pelo cavaleiro Shura de Capricórnio. Quem enfrentou o cavaleiro Shura foi o Shiryu. E o Shiryu, para conseguir derrotar o Shura, usou um golpe que é proibido. E esse golpe era proibido porque quem aplicava o golpe também morria. E esse golpe consistia em elevar o cosmo ao máximo e levar o adversário até o espaço. E assim os dois iriam morrer. Só que antes de chegar no espaço, o Shura viu o quanto o Shiryu estava determinado. Foi então que ele decidiu se sacrificar, mas salvar o Shiryu. Então ele pega a armadura de Capricórnio, coloca a armadura de Capricórnio no Shiryu e manda o Shiryu de volta para a Terra. E foi assim que o Shiryu usou, tipo, pelo menos por alguns momentos, a armadura de ouro de Capricórnio. A 11ª casa é a casa de Aquário, que é protegida pelo cavaleiro Camus de Aquário. E o Camus, ele foi mestre do Yoga. Assim, no anime, o Camus foi mestre do Yoga. Mas na história original, no mangá, foi o Camus que treinou diretamente o Yoga de Cisne. E então, o Yoga é que enfrenta o seu mestre. E nessa batalha, o Camus decide ensinar uma última técnica para o Yoga. E então, o Yoga consegue, elevando o cosmo dele ao máximo, atingir o zero absoluto. Algo que nem o próprio Camus tinha conseguido. E foi assim que o Yoga conseguiu derrotar o seu mestre. Só que ele não saiu impune e acabou sendo derrotado também pelo seu mestre. Foi assim que os dois caíram na casa de Aquário. 12ª e última casa é a casa de Peixes, que era protegida pelo cavaleiro de ouro Afrodite de Peixes. Quem enfrentou Afrodite foi o Shun. E o Shun, para conseguir derrotar ele, teve que usar todo o seu cosmo num golpe chamado Tempestade Nebulosa. Quando o Shun usou esse golpe, ele conseguiu derrotar o Afrodite, só que mesmo durante esse golpe, ele ainda foi atingido por uma rosa lançado no último golpe da Afrodite e acabou também caindo na casa de Peixes. E então chegamos à última casa. E até então, só o Seiya tinha conseguido passar pelas 12 casas, já que os outros cavaleiros todos acabaram ficando no caminho. E o Seiya, indo até o Salão do Grande Mestre, cara, só de passar pelas flores que o Afrodite tinha deixado no meio do caminho, já começou a passar mal com veneno, capotou e desmaiou no chão. Tipo, mano, todo mundo morreu lutando contra os cavaleiros, e o Seiya ia morrer porque não conseguia passar por uma escada com rosa. Mano, tipo, o cara era pra ser o protagonista, véio, mais forte. O cara perdeu por um monte de flor.
Nesse momento, a Marin, que foi quem treinou o Seiya, chegou lá para resgatar ele, colocou a máscara nele para ele conseguir respirar um pouquinho. E depois que o Seiya acordou, que ele conseguiu seguir em frente e finalmente chegou no salão do Grande Mestre. E aí quando ele chega no salão do Grande Mestre, ele encontra o Grande Mestre e fala que precisa da ajuda dele para conseguir salvar Saori. E aí o Grande Mestre fala que para Saori se salva, o Seiya precisa pegar um escudo que está atrás de uma cortina, virar o escudo para Saori e ela vai ser salva. Beleza, né? Ela fechou. E aí o que o Seiya faz? Ele vai andando. Mano, tipo, os caras estavam correndo até agora, enfrentando, lutando. O cara falou, mano, só pega lá o escudo rapidão que você já vai salvar ela. Ó, beleza, mano. Tava correndo até agora, tipo, cansou, né? Não vou na manha aqui, tô sem pressa. Só que aí a gente descobre que o Grande Mestre, na verdade, é o Cavaleiro de Ouro Saga de Gêmeos. E como ele é do signo de Gêmeos, ele tem uma dupla personalidade. Um lado bom e o lado mal. E aí, enquanto o Seiya tá indo para buscar o escudo para poder salvar Saori, o lado mal do Saga aflora e ele começa a atacar o Seiya. E aí que a gente pensa, não, beleza, o Seiya não derrotou nenhum Cavaleiro de Ouro nas 12 casas, mas no final, tipo, contra o Grande Mestre, mano, o cara finalmente vai conseguir derrotar, né? Não vai? O Seiya começa a tomar um pau do Saga para variar, e eis que surge de novo, vindo lá dos confins da outra dimensão, quem? Mano, o Cavaleiro mais monstro de todos, velho, o Ikki. Mano, o Ikki chega e sai na trocação com o Saga. Mano, o Ikki é monstro demais, velho. Que isso? E o Ikki começa a enfrentar e toma um pau capota e fala, aí, mano, o bagulho não acabou não, mano. Vamos pra cima. Enquanto o Ikki luta, o Seiya conseguiu usar o escudo pra salvar Saori. E nessa, os demais Cavaleiros de Ouro perceberam que a Saori era realmente a reencarnação de Athena. Foram todos pra lá. E então, depois o Seiya decidiu enfrentar o Saga mais uma vez. Usou todo o cosmo dele para dar um único golpe certeiro no Saga. É nesse momento, quando o Seiya solta esse golpe, que o Saga é atingido e, mano, e é levado assim lá pro céu, cara. Tipo, o cara some de vista. E aí você me fala, pô, Rafa, o cara não derrotou nenhum Cavaleiro de Ouro subindo as 12 casas? Mano, mas o Grande Mestre, tipo, o Cavaleiro mais forte, o cara derrotou, velho. Com um golpe só e tipo... Mano, no melhor momento possível, né não? Não. Quando todo mundo acha que o Saga foi derrotado, ele retorna. Só que, como o lado mal dele ainda estava aflorado, a própria armadura de ouro dele, que ele começou a usar, que era a armadura de Gêmeos, simplesmente começou a rejeitar ele e saiu do corpo dele. Nesse momento, o lado bom dele começou a aflorar e ele pegou o bastão da Athena, da Saori que já estava lá com os outros cavaleiros, e simplesmente, tipo, bateu nele mesmo, tá ligado? O cara fez tipo um harakiri com o bastão dela, né? Só que tipo, a harakiri é com faca, só que ele fez com o bastão dela. Então, o Grande Mestre, ele mesmo se derrotou sozinho, tá ligado? E assim se encerra a Batalha das 12 Casas, o melhor arco de todos dos Cavaleiros do Zodíaco. E se encerra sem o Seiya derrotar nenhum Cavaleiro de Ouro. Mano, e sabe qual é a pior parte? Que no final, o que acontece, produção? A Saori fala, obrigado, Seiya. Mano, tipo, todos os cavaleiros, tá ligado? Derrotou pelo menos um, morreu, foi pro espaço, foi pro mundo dos mortos, foi congelado. E o obrigado vai pro Seiya, né? Fala, não, obrigado, Seiya. Os outros cavaleiros ajudaram também, né? Valeu pra vocês aí. Mas agora, gente, eu quero saber de você. Você já sabia disso? Você lembrava que o Seiya não tinha derrotado nenhum Cavaleiro de Ouro? Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa nos comentários também qual o seu signo e qual o melhor Cavaleiro de Ouro na sua opinião. Qual o seu Cavaleiro de Ouro favorito? Cara, eu não vou dizer qual é o meu Cavaleiro de Ouro favorito, mas haverá sinais. O que foi, produção? Não, sujeirinha caiu aqui. Então, meu povo e minha pova de toda a Galacta, por enquanto é apenas o Wilson e nos vemos nos próximos vídeos, porque aqui a nostalgia bate forte. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!